Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e quero dizer que estou aqui, vamos aqui meditar na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, é viva e eficaz, e que Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. A palavra de Deus vem para mim, primeiro medito e a palavra de Deus para os irmãos, porque assim como foi com os profetas, Deus falava com os profetas e os profetas falavam a palavra para os irmãos. E os apóstolos falavam com os irmãos. E Deus fala conosco hoje através da palavra e falamos com os irmãos. E a palavra que eu vou ler aqui é Filemon. A palavra do Senhor é Filemon, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. E Paulo está escrevendo para Filemon, na igreja que se reunia com Filemon na casa dele, na casa de Filemon. E Paulo continua falando aqui na carta: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E que também a graça, irmãos, e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Para todos os irmãos que estão ouvindo este vídeo. Para todos os irmãos que pararam com a sua atenção para ouvir esta palavra. A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. E continuando com a palavra, sempre Paulo dizendo para Filemon: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. E assim como Paulo, o apóstolo Paulo falou com Filemon, assim falo nesta palavra, que sempre dou graças a Deus, lembrando de vocês todos que têm ouvido estas mensagens da palavra nas minhas orações. Assim como Paulo sempre lembrava de Filemon e de todos que estavam ali, a igreja que estava na casa de Filemon. E também lembramos de todos vocês nas minhas orações. E o apóstolo Paulo continua falando na carta: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. O apóstolo Paulo disse que ouvia falar da fé de Filemon. E no Senhor Jesus, que Filemon tinha fé no Senhor Jesus. E todos falavam na fé de Filemon. E do amor que Filemon tinha por todos os santos. E o apóstolo Paulo continua falando nessa carta: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos
em Cristo. O apóstolo Paulo diz que orava para que a comunhão que procedia da fé de Filemon fosse eficaz no pleno conhecimento de todo o bem. E o apóstolo Paulo diz que temos em Cristo. Porque o seu amor me tem dado grande alegria e consolação. O apóstolo Paulo diz que o amor de Filemon dava alegria e consolação, grande alegria e consolação ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo continua dizendo, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. E hoje, irmãos amados, igreja amada, com amor e grande alegria no Espírito Santo, que nos consola, que é o nosso consolador, é reanimar o coração dos santos, é animar o coração de todos vocês. E essa palavra é para reanimar os corações. Os corações que estão precisando de ser reanimados. Essa palavra é para reanimar o coração de todos os santos. Que para Deus, a igreja é os santos que estão na terra. E o apóstolo Paulo continua falando aqui. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. O apóstolo Paulo diz que tinha plena liberdade de mandar Filemon cumprir o dever dele. Mas o apóstolo Paulo disse, prefiro fazer um apelo com base no amor. O apóstolo Paulo diz que preferia falar com Filemon, fazer o apelo com base no amor. Porque no amor é diferente. Ele disse que ele tinha liberdade de mandar Filemon cumprir o dever dele. Mas Paulo disse que não fazia assim. Não falava assim. Mas preferia fazer um apelo, andar com base no amor. E o apóstolo Paulo continua dizendo, eu, Paulo, já velho. O apóstolo Paulo disse, eu, Paulo, já velho, ele já estava velho. E ele disse, agora também, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava preso, velho, preso. Mas preso, ele diz, prisioneiro de Cristo Jesus. E ele disse, eu apelo em favor do meu filho Onésimo. Ele disse que apelava para Filemon em favor do filho dele, Onésimo, que ele gerou quando estava preso. O apóstolo Paulo gerou Onésimo quando estava preso. E ele apelou para Filemon. E o apóstolo Paulo continua dizendo, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Onésimo nasceu de novo. Paulo gerou ele na prisão. Ele antes era inútil, mas agora é útil. E o apóstolo Paulo continua falando nessa carta. Mando de
mando de volta a você. O apóstolo Paulo estava mandando Onésimo de volta para Filemão. Eu mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. E o amor que o apóstolo Paulo estava por Onésimo, ele falou, olha, eu mando ele de volta, Onésimo de volta para você, como se fosse o meu próprio coração. E o apóstolo Paulo continua falando com Onésimo, gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Porque se ele estava ajudando Filemão no evangelho, estava ajudando também Paulo, mas Paulo estava preso por causa do evangelho. Paulo disse, ele vai te ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar enquanto eu estou preso. Em seu lugar, enquanto eu estou preso por causa do evangelho. O apóstolo Paulo disse que estava preso por causa do evangelho. Vê, irmão, de perseguidor, ele estava sendo perseguido. Ali ele já estava preso, Ramanas. E o apóstolo Paulo continua escrevendo na carta, falando com Filemão, mas não quis fazer nada sem sua permissão. Ele disse que ele poderia mandar Onésimo, mas primeiro ele precisava pedir a permissão de Filemão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo. Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo. Porque se o apóstolo Paulo mandasse assim, sem pedir a permissão de Filemão, estava sendo uma coisa obrigada, mas ele, o apóstolo Paulo disse, eu pedi permissão a você, para que faça. Qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. O apóstolo Paulo não queria forçar nada para Filemão. Mas pedia a permissão dele, para ele não fazer nada forçado, mas espontâneo. E o apóstolo Paulo continua falando, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Ele se separou um tempo de Filemão, Onésimo, mas agora uma nova criatura nasceu de novo, ela é diferente. E agora viver de volta. E viver para sempre com Filemão. E o apóstolo Paulo continua falando, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Ele agora não era mais escravo de Filemão. Ele agora era irmão amado. Ele ia trabalhar com ele, mas sendo irmão amado, não escravo. E o apóstolo Paulo continua falando, para mim ele é um irmão muito amado. O apóstolo Paulo diz, para mim, ele é um irmão muito amado. Ritaramanait. Para mim ele é um irmão muito amado, Ramanas. Ritaramanás. E ainda mais para você,
tanto como pessoa, quanto como cristão. Ele é um irmão muito amado, tanto como pessoa, quanto como cristão. E o apóstolo Paulo continua falando, escrevendo essa carta para Filemão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. O apóstolo Paulo, Filemão, se você me considera companheiro na fé, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Se Onésimo prejudicou você em algo, ou se deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei você, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Porque ele, recebendo Onésimo, estava fazendo um benefício para o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá. O apóstolo Paulo falando para Onésimo, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. O apóstolo Paulo disse, escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá. Sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele estava com a certeza, com a fé, com a confiança que ele estava saindo daquela prisão. Que ele disse assim, além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. O apóstolo Paulo tinha certeza. O apóstolo Paulo estava ali crendo que, graças às orações da igreja, de Filemão ali na igreja, em casa, de Filemão orando com a igreja em casa, ele estava saindo daquela prisão, o apóstolo Paulo. E ele mandou que Filemão preparasse um aposento. Porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Paulo estava preso, mas por causa das orações da igreja, por causa das orações, Paulo estava sendo restituído para eles, para Filemão e para a igreja. Isso era o que Paulo esperava, que ele estava crendo no poder das orações da igreja. E foi no passado, e é no presente. Quando a igreja ora, Deus age. Não há cadeias que não sejam abertas.
As cadeias são abertas. E o apóstolo Paulo continua falando com Filemon: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava ali com Epáfras. Epáfras era um companheiro de Paulo ali na prisão. Ele estava preso por Cristo Jesus. Eles estavam presos por Cristo Jesus. E Epáfras enviava a saudação para Filemon e para a igreja, ali na casa de Filemon. Assim como também Marcos. Estava ali Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Eles estavam ali juntamente com Paulo, presos por causa de Cristo. E muitas vezes passamos por alguma provação por causa de Cristo. Mas os apóstolos, os profetas, os apóstolos sofreram, passaram por muitas provações. E hoje não é diferente. Mas a vitória é certa. E o apóstolo Paulo, terminando esta carta, disse para Filemon: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, de todos vocês. E que eu terminando esta carta, esta palavra, dizendo a vocês, igreja, dizendo a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, esta palavra, que a palavra é de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Digo assim como Paulo falou com Filemon e com a igreja, falo para vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. E que Deus nos abençoe.